Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina. Muito bem, aí vamos nós. Salve, salve, boa noite, boa tarde, bom dia para você que nos ouve no mundo todo. Salve, salve. Alô, alô, Indonésia, Singapura, alô, alô, China, Ni Hao, Japão, Konnichiwa, Ohayou gozaimasu, salve, salve. Países altos, baixos, viva a Europa, nos receba Latinoamérica, dale, querido, que estamos. Maurício Sticer está conosco, querido, dale. Sim, para o Uruguai, para a Argentina, para o Peru, para a América Latina toda. Um abraço gigante da Fiel. Ah, que delícia. Viva a Holanda, meu coração hoje é todo holandês. Ah, viva Memphis Depay, salve, salve, Luiz Gustavo Medina. Muito obrigado, é o carinho do nosso operador de som, o homem de Recife o mais corintiano que Recife já viu. Dê o seu boa noite, aproxime-se no microfone e já prepare um beijo para quem você ama neste momento de liberdade esporádica que a rádio te dá. Beijo pra todo mundo. Tá, tem que ligar o microfone. Justo o senhor que lida com isso todos os dias, ligue o microfone. Um beijo pra todo o Recife, pra Indaiatuba, pra minha mãe e meu irmão, o Douglas Miquel, que está fazendo aniversário hoje. Mas quem tá em dúvida quem está falando, já presente. Henrique Dias, operador de áudio. Valeu, Damo, boa noite pra todos aí do Fim de Expediente. Obrigado, querido, seja sempre bem-vindo. Ele espera toda semana para ter esse momento. E outro que espera ansiosamente é o jovem ex-estagiário, agora já consagrado e colocado como um jornalista quase formado, ainda não? Formadíssimo. Há quanto tempo? Já tem 2 anos. 2 anos, olha só, é que eu olho pra você, eu tô com um problema ultimamente que olhar pras pessoas e achar todo mundo jovem. Esse é um problema que um dia eu espero você terá também. Apresente-se, diga um beijo e dê um beijo para quem você quiser, assim como a sexta-feira passada. Oi, gente, boa noite Dan, boa noite Zé, boa noite Teco, boa noite Maurício, Matheus Leite, tô aqui na produção do Fim de Expediente. Eu vou mandar um beijo hoje pra uma pessoa que ficou me cobrando de um beijo. Porque você falou pra sua mãe, seu irmão? Exatamente, e aí um colega nosso aqui na CBN, repórter Lucas Taveira, queria um beijo também. Então um beijo pro Lucas Taveira. Fico feliz que vocês da equipe se deem tão bem assim. Exatamente. Então para o Lucas, o nosso beijo, o nosso abraço carinhoso. Assim como um abraço carinhoso também será dado nele, Luiz Gustavo Medina, que em Brasília está. E quem está em Brasília merece um abraço. Como vai o senhor? Salve, Dan, tudo bem? Boa noite, Zé, Maurício. Estou aqui, segundo a CBN local, umidade 12. Cara, quando falam que cai do 30, você já tem problema, já tem que tomar cuidado com a sua vida. A gente tá aqui a 12 nesse momento. Friozinho aí, porque aqui de repente ficou frio de uma hora para outra. Né? Aqui é um deserto, não tem essa de frio. Não tem essa de frio. E brilhando como nunca, José Godoy, como vai o senhor? No Rio de Janeiro, imagino eu, tá frio ou é impossível? Não tá, né? Tá um ventinho, talvez. Não, oi Dan, boa noite Teco, boa noite a todo mundo aí. Não, cara, hoje teve dia da ventania, né? Tava anunciado no Super Ventania, mas quando a prefeitura avisa que vai dar uma ventania, você pode ficar tranquilo que não vai acontecer nada. O problema é quando ela não avisa, cara. Quando ela não avisa, você não sai de casa. Até o vento é carioca. Ele diz que vai aparecer e não aparece. Mas foi, pelo menos aqui na região, foi um ventinho, não foi um ventão. Mas daí já mudou, tava um calor danado de manhã, agora tá mais fresquinho já. Ah, que bom, porque a última ventania que eu estava no Rio de Janeiro e essa apareceu, caiu árvores, foi um caos, algo que eu nunca tinha presenciado assim, era um ciclone, uma coisa assim. Maurício Sticer, como vai? Boa noite, seja bem-vindo. Vou bem, muito obrigado, boa noite, prazer enorme estar aqui com vocês mais uma vez, o programa me dá muita alegria de participar. Não estou tão feliz quanto os corintianos, né, e outros não posso nem falar, mas é uma alegria estar aqui com vocês. Que legal. O Botafogo ganhou, Maurício, que baixo astral é esse, cara? Mas no saldo a coisa não ficou boa. Deu um troco no Cienciano, Deu um troco, ficou devendo muito, né, cara? O Botafogo é realmente... a gente já fala do Botafogo, é aquela coisa, vocês eram campeões, vocês estavam quase rebaixados, campeões, é difícil ser Botafogo. É muito difícil, e é mais difícil
medicina ser excessivamente botafoguense, como eu sou, né? É um sofrimento, com raras exceções. Evidentemente, 2024 é um ano para nunca mais esquecer, né? Me deu uma aliviada grande, mas a gente está sempre aí sofrendo, né? Passa o sofrimento, a gente pega o ônibus, entendeu? E embarca, né? Caminhos de participação do nosso ouvinte que está ansioso para mandar suas perguntas, sugestões, comentários e críticas. Matheus, qual é o principal deles, por favor? Principal, o nosso WhatsApp, que é o 11 99911 9981. Pode mandar mensagem aqui pra gente. Agora pausa, a gente fala para você se acalmar, você que está nos ouvindo. E agora anote com o coração, porque ele vai repetir. 11 99911 9981. Fácil de lembrar, né? Boa, é muito 9 e muito 1. É verdade. Obrigado, Matheus. E também para você que curte e-mail, Dan, eu prefiro uma coisa sólida. Um registro que eu participei. Então é e-mail. E-mail é fimdeexpediente@cbn.com.br. Advogados em geral curtem escrever o e-mail. Então participa por aí. fimdeexpediente@cbn.com.br. Eu acredito que as participações por profissão, as pessoas preferem mais uma coisa do que outra. Por exemplo, médicos, engenheiros e advogados preferem mais o e-mail. Né? Pessoas profissionais liberais como nós preferem mais o WhatsApp, uma relação de intimidade. Mas se você for uma coisa ou outra, for uma pessoa crítica, não estou nem uma coisa nem outra, pode ir pelo X. Aí é @FDECBN e o Zé Godoy vai ler todas as mensagens que chegarem por aí. @FDECBN, fimdeexpediente@cbn.com.br e o WhatsApp que o Matheus falou. Beleza? Que era o 11 9981. Dado todos os caminhos, agora vamos abrir os caminhos do coração e da mente para os destaques da semana, José Godoy. Dan, poxa, tem coisa no esporte, assim, a principal assunto da semana a gente vai discutir com o Maurício, né, que foram essas mortes aí na sequência, né, de duas personagens fundamentais da história da TV no Brasil, né, a Laura Cardoso e a Glória Menezes. Acho que a gente vai conversar com o Maurício daqui a pouco sobre isso. Tirando isso, tem o dia a dia nosso brasileiro de sempre. Tem a história do Memphis, que é uma história para nós corintianos sempre curiosa, interessante, e ontem acabou de um jeito muito gostoso. Que mais? Tem a história bizarra, bárbara aqui, do linchamento no Rio de Janeiro, do rapaz em Copacabana, que realmente foi um troço... É quando você vê como a barbárie está próxima da gente, né? Assim, é um negócio realmente assustador, né? E acho que é meio isso, né, que tem. E podemos ir seguindo. A gente vai girando com calma nas coisas. Teco quer ressaltar algum desses assuntos no momento, ou algum outro? Não, aqui o que tá pegando fogo, querendo se espalhar, é a história do Lulinha. Todo mundo querendo saber o que aconteceu com o menino. Acho que essa história vai dar pano pra manga aí, vai ser uma novelinha que acompanharemos. O que me deixa triste é porque uma novela que a gente acompanha, outra fica de lado, né? E a gente já vai esquecendo um pouco a novelinha do Master também, que era uma novelinha boa de se acompanhar, né? Você, Maurício, tem algum destaque, alguma coisa que te marcou mais na semana, na tua área ou fora dela? Você está vivendo o lançamento do livro? Vamos falar do livro. Estou vendo o lançamento do meu livro. Ontem, por acaso, participei de um outro lançamento de um livro do Álvaro Costa Silva, que é colunista da Folha, escreve ele no Espaço do Rui Castro. Sim. Ele está com um livro de crônicas maravilhoso. Na mesma editora ou outra? Não, outra editora, se chama No Turbilhão da Avenida, se não me engano. E ontem foi o lançamento aqui em São Paulo, estive com ele, a gente fez um debate, foi super gostoso. É um cronista carioca, assim, da melhor categoria, uma graça. E isso foi um destaque meu. E, enfim, a morte de Glória Menezes e Laura Cardoso também foi uma notícia de muito impacto dessa semana, né? Sem dúvida, né? As duas faleceram, inclusive, antes do Dia do Ator, né? Coincidências malucas da vida. E as duas icônicas, né? No seu trabalho. É difícil até colocar aí a quantidade de coisas que elas fizeram, uma trajetória. Eu até falei aqui na rádio, começaram numa época que ser atriz tinha o mesmo registro de ser prostituta, venceram os preconceitos, fizeram teatro, fizeram cinema, fizeram televisão, construíram a televisão, mas até a Glória estava lá. A gente brincava que a madeira do cenário era do Tarcísio, né? Era ele que vendia para a Globo, né? Quer dizer, os caras fizeram tudo ali, tudo que a gente conhece de teledramaturgia, né? A Glória, sem querer comparar uma com a outra, né, porque são trajetórias diferentes. A Glória realmente escrevi na Folha um texto curto a respeito, mas realçando a identidade dela com a mídia, né? A mídia televisão, né?
Eu acho que ela é uma dessas pessoas, atores, mulheres e homens, que meio definiram um pouco a ideia de star quality na televisão. Né? Aquela pessoa que você olha e você não consegue parar de ver. Isso você olhava nos anos 60, numa televisão desse tamaninho já tinha isso, entendeu? Eu contava a história assim, da mãe do Gilberto Braga falando para ele da Glória Menezes, que não sabia quem era, que a mãe dele já acompanhava e falava, essa mulher é uma atriz maravilhosa. E que ele, enfim, uma geração que não deu muita bola para televisão nos anos 60, mas tinha muita gente que já assistia, né? E você pensar isso, é uma televisãozinha preta e branca, desse tamanho você já parava e não conseguia parar de olhar para aquilo, né? Tanto ela, Eva Vilma tinha isso. Eva Vilma tinha isso. E tem atores também, homens também. O Tarcísio. Né? O próprio Tarcísio. Então acho que a Glória tem essa... Ela ocupou um espaço que poucas atrizes ocuparam, né? De atração de espectador, né? De você querer ver a televisão, querer ver uma novela por causa dela, né? Por causa daquela imagem dela, aquela beleza, enfim, e o talento de se comunicar também, evidentemente. Né? E era uma pessoa muito legal, não sei se você chegou a conhecê-la. Não, conheci pouco. Muito bacana, muito generosa, engraçada. A Laura também, Laura era divertidíssima. A Laura sempre me passou essa imagem, também não conheci. Sempre passou a imagem de uma pessoa um pouco debochada, né? Assim, eu acho isso muito simpático. Eu gosto do ator assim que transmite isso, sabe? Um humor assim pelas beiradas. Às vezes nem tem a ver com o personagem, mas você percebe que ali tinha alguém. O próprio ator está rindo do personagem. Isso. Exatamente, é muito legal. A Laura tinha isso, né? E a Laura tinha um amor aos jovens, assim. Ela brincava com os jovens, não levava tudo tão a sério. E conseguia emprestar uma humanidade para o que ela fazia, que era uma profundidade admirável. Eu acho. Né? Zé, quer emendar daí, por favor? Oi, Maurício, boa noite. Obrigado por estar com a gente hoje. Prazer, Godoy. Cara, eu queria só seguir um pouco nessa história, né? Você fez a biografia do Gilberto Braga, né? Que o Chechel começou a escrever, né? Você terminou, né? Exato. Foi isso que aconteceu, né? Exato. Além dessa história que você conta, né? Nessa tua coluna dessa semana, né? Da história da mãe do Gilberto Braga, você lembra de mais alguma passagem dele já escrevendo novela, com alguma das duas? Provavelmente mais com a Glória, né? Com a Glória, né? A Glória está numa novela do Gilberto, que ela é uma vilã. Eu esqueci o nome agora da novela, mas eu vejo aqui para você. Mas o Gilberto prezava muito essa ideia. Eu acho que esse texto que eu escrevi também influenciou um pouco, essa ideia do star quality, sabe? Para ele, uma novela podia dar certo ou dar errado se não tivesse o ator certo, né? Então, por exemplo, aquela novela que a Débora Duarte protagonizou, do Gilberto, que é ela e eu tô péssimo hoje de memória. A gente trabalha para você, vai falando aí, a gente já acha aqui. Ele achava que a novela não fez o sucesso que merecia, porque ele achava que ela não tinha o que ele achava, esse magnetismo que ele achava corpo a corpo. Corpo a corpo, exato. Ele achava que a Débora não tinha essa ideia do que ele achava fundamental, que é esse star quality, esse magnetismo, essa qualidade de uma atriz principal, que é uma coisa muito discutível, é mega subjetivo, né? Mas você desenvolve também uma sensibilidade em relação a isso, né? Falar, isso aqui está pegando, né? Isso aqui está imprimindo. Está imprimindo, né? Essa não está. Então, eu sei que tem uma grande dose de subjetividade aí, mas o público percebe também, né? Algumas coisas chamam mais atenção do que outros, né? E nem sempre é simplesmente a qualidade do ator como intérprete, é o conjunto de coisas. Um monte de coisas que você não controla, né? Exatamente. Carisma. O magnetismo, né? Magnetismo. Exatamente. E a câmera tem uma vida própria mesmo, capta coisas que você não escolhe. Fala, Teco. Ô Maurício, antes da gente entrar no livro, queria saber você como torcedor, como apaixonado por futebol e um cara que vive a televisão, qual é o seu saldo final sobre a Copa do Mundo e a transmissão? Porque você fez alguns textos que eu achei muito interessantes ali e até fiquei com a impressão que você, como eu, em algumas coisas estava sofrendo. E eu achei muito bom o título que você deu de uma coluna que você falou, o torcedor faz mal pro jornalismo esportivo. E eu fiquei pensando, né, que também o jornalismo esportivo faz mal ao torcedor, né? Porque a gente piorou, né, essa histeria toda, tudo
né, tudo muito exagerado às vezes também, parece que o time é um lixo ou é o Real Madrid e toda quarta e domingo isso vai alterando, mas na Copa isso te pegou mais? Pegou, realmente, eu acho que a Copa foi um momento, essa Copa especificamente, né, foi um momento bem pouco ortodoxo em termos de transmissão esportiva, né, foi diferente de tudo que a gente vinha assistindo, sobretudo, né, como é notório pela presença importante que da Cazé TV teve, né, de transmitir todas as partidas e trazer uma cultura nova realmente de transmissão que para mim não me agrada, que é essa cultura do grito, essa cultura da piada a qualquer custo, da balbúrdia, que segundo alguns especialistas atende ao interesse de um universo de público mais jovem, né? Talvez eu já esteja velho para esse tipo de transmissão, mas de fato não me agrada. E somado a esse ponto que você levantou, que eu já vinha tratando antes mesmo de começar a Copa, que eu acho que hoje em dia, por uma questão da precarização da profissão de jornalista esportivo, muita gente está seguindo carreira solo, e seguindo carreira solo, fazendo trabalhos individuais para um monte de lugares, se torna mais fácil ou necessário expressar a sua torcida, a sua paixão por um clube, o seu interesse por um determinado assunto, se afastando um pouquinho da ideia que a gente tinha de jornalismo esportivo, né? Uma busca pela imparcialidade, uma isenção e tal. Esse cara que eu chamo de colunista torcedor, ele acaba insuflando muito, né, as plateias, né? Acaba tornando o ambiente muito bélico, e eu acho muito desagradável isso. Nessa transmissão da Copa, te incomodava o pacote completo? Ou era... Porque você falou do narrador que grita. Quem grita, na verdade, é o narrador, né? Curiosamente, do pacote completo, é a única coisa que não me irrita, inclusive. É o narrador. Entendi. Não, eu acho os narradores dos canais, de todos os canais, assim, da Cazé TV que a gente tá falando, eu acho eles bons, inclusive, assim. Tecnicamente eu acho também. Não sei se são, não consigo dizer se é um Luciano do Vale, um Galvão Bueno nos bons tempos, qual a distância entre eles, mas não é isso que me incomoda. Mas o que me incomoda mais, por exemplo, são os comentaristas e os repórteres, assim. Em especial os comentaristas, que eu falo, cara, por que fulano de tal tá comentando esse jogo de Copa, entendeu? Por quê? Por quê, assim, sabe? Isso me incomodava mais. Eu acho que tem uma subjetividade também aí, né? Tem um negócio de você afinar, talvez, às vezes, com a maneira como o cara pensa futebol, né? Eu prefiro a coisa mais isenta possível, sabe? É o que mais me agrada. E em relação ao gritar, até foi interessante, eu mencionei numa coluna que estava causando uma grande surpresa nos Estados Unidos, na transmissão da Fox americana, que o cara não gritava gol. Ele vinha o gol, eles botavam o microfone para ouvir o público. Isso causou, assim, foi um negócio meio revolucionário lá, porque o cara não gritava gol. Ele vinha aquela massa de torcedores comemorando na hora do gol, sabe? Eu acho isso super interessante. E tem uns caras daqui do Brasil dos anos 70 que não gritavam gol, que só falavam... 1-0 pro... Você ficou bravo da comigo? Globo lá, o José Carlos Araújo falava guardou, né? Entrou. Não, aqui em São Paulo, o Luiz Noriega, pai do Noriega, ele não gritava gol. Não falava gol, raramente. Tem outros. Ele falava assim: Corinthians! Primeiro gol no Pacaembu! Exatamente. Eu acho interessante isso, cara. Eu falei aqui no dia, quem que veio aqui era o Paulo, quem que veio aqui no dia, que era narrador da Globo, que veio aqui, que eu comentei, falei, na minha opinião, ser comentarista é a profissão mais fácil que existe. Comentarista. De futebol, e a narradora mais difícil. Eu concordo. Narrador é dificílimo. Comentarista, eles comentam, eu não estou falando que todos sejam assim, tá? Mas de modo geral, muito pouco durante o jogo, e infelizmente, boa parte dos comentários são coisas que não são, óbvio, não te acrescentam. O legal é o cara falar uma coisa que você não pensou, que você não está vendo, enfim. Mas, Teco, em relação ao narrador, essa questão do grito, eu acho que está ligada a uma ideia de hoje em dia que você precisa chamar a atenção do espectador, porque o cara está aqui no celular, o cara está fazendo outra coisa. Então, o grito é uma necessidade. Bola para o lateral!
Aí você leva um susto e olha pra televisão, porque você tá Aí aqui. você derruba a sopa, cai o Exatamente. copo, né? Mas Acorda o neném e é um lateral Não na posso defesa. fazer nada só. que eles me chamam atenção, meu amor. Tem que ficar aqui. Mas eu acho que tá ligado a isso, essa necessidade da busca pela atenção, porque hoje você fica aqui, né, no celular, você tá aqui conversando não sei o quê, e tá a bola rolando lá, entendeu? Por isso me incomoda, sabe? Eu acho que não é uma coisa genuína, sabe? Às vezes eu acho que o cara tá exagerando de propósito. Não é que ele acha que aquela bola que foi pro lateral merecia aquele grito. Cartão amarelo! Não acho que sabe, isso merecesse essa emoção. É porque o cara quer te chamar atenção para aquilo. E eu não sei quando que começou essa história da... Eu não sei se vocês sentem isso, talvez porque a gente esteja um pouco mais velho também, mas como se a transmissão toda e tudo fosse feito para as pessoas mais jovens, eu acho. E para a molecada. E eu não sei aonde isso é um bom negócio, de verdade. Porque de alguma maneira é o que acontece de maneira de geral, né? A gente está falando, por exemplo, do caso da Casa TV, vocês falaram agora há pouco. E meio que todo mundo tá assim agora. E eu me sinto... E a molecada eu fico um pouco liga menos pra deslocado. Futebol do que a gente, né? Então, e também, eu não sei onde que tá o Isso bom é óbvio disso, que porque eles poder ligam de menos. compra também não tem... Eu não sei, eu acho que tem a ver com a... Essa história que o Maurício falou de ficar distraído remoçada. no celular, num jogo do nosso time, é impossível isso. Não fica Você não distraído, se- mas você fica olhando o que as pessoas estão escrevendo no Twitter. Não, os mais novos, mas quando a gente tá vendo o jogo do nosso time pra valer, a televisão é tudo, não existe conversa paralela, interfone tocando, daí celular aumenta a apitando. importância do comentarista. né? Dependendo do jogo do Botafogo, eu me tranco em algum lugar para não ouvir. Muito bem, ó, a gente está chegando na reta final, você também distraído, ou eu mesmo que não apresentei direito, o Maurício Stais será o nosso convidado. Maurício, colunista da Folha de São Paulo já há muito tempo, né? Há 13 anos. 13? A coluna 13 anos. Ah, então tá aí. E autor de livros, né? Como um que já mencionado aqui do Gilberto Braga, tem o Sapato Branco, quando você vê aqui no programa também falar, biografia do Silvio Santos, e a mais recente, Rotas de Fuga, que daí não é biografia de ninguém fora, é em casa. A história é em casa, a gente vai falar mais disso no próximo bloco com mais calma. O livro acabou de ser lançado, né? Exatamente. É uma editora, o nome da editora é Seja Breve, que é uma editora de 2 jornalistas conhecidos meus, que eu conheci em momentos diferentes da minha carreira, o Bernardo Eisenberg e o Cadão Volpato, e eles tiveram essa ideia de uma editora com livros curtos. Daí o título Seja Breve Edições. Tem um padrão de só publicar livros curtos, de leitura rápida, Não, fácil. o livro cabe no bolso, realmente. Também, né? Muito legal. Tem um limite assim de máximo que eles aceitam de caracteres. E é uma graça, um livro mais bonitinho que o outro, um projeto gráfico super legal. E foi muito legal eles terem abraçado esse livro. A gente vai falar dele daqui a pouco. A gente tem 2 minutos ainda. Zé, quer fazer uma última pergunta desse bloco? Tem alguma na agulha aí? Deixa eu fazer aqui alguma coisa. Vamos pro intervalo, acho que fica melhor. Tem a participação de ouvinte, né? Então faz assim, a gente faz com calma, que daí a gente lê a participação de todo mundo. O Matheus também separou o WhatsApp para mim. Intervalo, repórter CBN e voltamos em seguida. Sejam todos bem-vindos a participar. Voltamos em breve. Na CBN, fim de expediente. Na CBN, fim de expediente. Estamos de volta, tem musiquinha não? Não tem musiquinha? Não mandaram você... Não falaram nada para você botar, mas tudo bem, você pode preparar a música. Enquanto isso, eu digo mais uma vez bom dia, boa tarde, boa noite para você que está no mundo todo nos acompanhando. No momento que Marcelo Médici sofre na novela mais uma vez. Agora a música está no ponto e vamos a ela. Zé Godoy que escolheu, foi? Foi. Eu não escolhi, ela se auto-escolheu, né? Essa banda se auto-escolhe. Alabama Shakes, tá voltando aí 10 anos depois, sem gravar. O disco sai na sexta que vem, já liberaram 4 faixas e as 4 são excelentes, cara. A banda é maravilhosa. Assim.
gente vai ter a oportunidade de ouvir as outras músicas hoje durante o programa também, né, Zé? Bom, você mandou aí. Legal, o Maurício Sticer é o nosso convidado de hoje, o Luiz Gustavo Medina está em Brasília, o Zé está no Rio, eu estou aqui em São Paulo no estúdio com o Maurício. O Matheus vai repetir o número do WhatsApp para você, da sua participação. E a gente vai começar, nesse bloco a gente começa escolhendo perguntas de ouvintes, por gentileza. Fala, Matheus. WhatsApp é 11 99911 9981. Repetindo, 11 99911 9981. Eu já aproveito, antes de você escolher, tem alguma pergunta por aí na agulha com você, Matheus? Pergunta não tem não, mas tem a galera dando boa noite pra vocês, o Tadeu de Campinas, o Renato de Ribeirão Preto. A galera tá participando aqui no Boa Noite, por enquanto. Tá bom, então pode fazer perguntas e sugestões que a gente são super bem-vindas. findexpediente@cbn.com.br é o e-mail e @fdecbn é o tweet, é o X, né? Fala, Teco. Tem um monte de gente aqui lembrando de narradores de futebol e como eles gritavam gols. Tem um aqui que o José Leal mandou, que o José Henrique mandou. Não sei se vocês lembram, o cara que gritava "tá no filó". Tinha isso também, né? Tinha também a escola Silvio Luiz, né? Que gritava coisas completamente aleatórias que a gente demorou décadas para entender o significado de tudo aquilo, né? O Osmar Santos também falava coisas próprias, vocabulários próprios. Eu sou mais velho que todos vocês. Eu assim, para mim, o meu maior ídolo, primeiro grande ídolo, antes de ser um jogador de futebol, foi um narrador que era o Valdir Amaral. Eu via no radinho, né? Na Rádio Globo. E minha mãe diz que ela, quando eu ia dormir, criança, ela sabia que eu dormia quando eu tinha parado de narrar jogos de futebol. Eu ficava tentando imitar o Valdir Amaral. Olha. E o Valdir Amaral, ele fazia uma narração que eu chamo uma narração meio crônica do jogo, sabe? Ele era assim, você tem que ouvir algumas ele tem narração dele, um monte você acha na internet. É muito bonito, assim, porque não é nada gritado, é contado, sabe? Ele vai... Era tipo um Fiore Giliotti também, né? Exatamente. Quando o cara fazia... uma beleza incrível nas palavras, assim, né? É o mesmo estilo, mesma coisa. Essa é a mesma ideia, na verdade. No futebol de botão eu imitava o Silvério, né, Zé? Você também, imagina. O Silvério, total. Era a equipe. Não, eu ainda estou procurando no estádio ou na TV um jogo tão bom quanto aqueles que eu ouvi narrados, né? Que a gente... Esse era o talento desses caras, né, meu? É um talento isso, né? Você transforma, mágico, você fica aquilo. Mas aqui não sei, mas você ia pro estádio, ficava vendo e ouvindo, né, cara? Você ficava com um radinho no ouvido e vendo aquilo que estava acontecendo. Era uma delícia. Coisa mágica. José Silvério, Orlando Duarte nos comentários, Vanderlei Nogueira e Cândido Garcia e Milton Neves no estúdio. Essa era a equipe que eu amava quando moleque. Vamos falar do livro, o livro recém-lançado pelo Maurício, Rotas de Fuga. A bola é sua, Zé. Maurício, conta um pouco pra gente. Eu não consegui ler o livro inteiro, a gente recebeu essa semana, mas comecei a ler. Que são uma história são três histórias sensacionais sobre três homens incríveis, né, que vieram da Europa aí meio fugidos, né? Conta pra gente a ideia, que são todos teus parentes próximos, né? Avô, exato, pai, tio. É isso. Conta um pouco o projeto e um pouco sobre cada um deles pra gente. Bom, para começo essas conversas, são histórias que eu ouvi a vida inteira, né? Quer dizer, o livro realmente, como você disse, eu conto a história do meu avô materno, que eu não conheci, ele morreu antes de eu ter a possibilidade de conhecê-lo, que foi soldado do exército czarista na Primeira Guerra Mundial, deixou lembranças por escrito dessa experiência, e é uma aventura absurda, assim, inclui deserção, prisão, ferimento nas trincheiras, enfim, uma coisa épica. A história, que minha mãe sempre falou dessa história, então eu convivo com essa história também desde criança, do meu avô. É a história do meu tio, irmão do meu pai, que foi um militante socialista nos anos 1940, na Polônia, na Lituânia, e que foi preso pelos soviéticos comunistas, que tinham uma certa desconfiança em relação ao movimento político que meu tio participava, que era um partido operário socialista judeu. Né? Eles defendiam... não era, esse é o tamanho da confusão onde eles se meteram. E eles causavam muita desconfiança nos comunistas. Os comunistas não se sentiam... achavam que era meio contra-revolucionário essa posição deles. Então, meu tio passou 1 ano e meio preso entre 41 e 42, rodando de prisão em prisão na Lituânia e na União Soviética.
e no meio dessa prisão ele se encontra com o principal líder do partido que ele fazia parte, que também está preso. É um momento mega emocionante que ele escreveu, e eu conheci, esse meu tio, ele escreveu um capítulo de um livro contando essa história e me deu, em 1993, encontrei com ele em Nova York, ele me deu esse livro, eu não conhecia essa história, eu li aquilo e fiquei fascinado por essa história e fiquei com isso também na cabeça há anos. E o meu pai, que é irmão desse meu tio, 12 anos mais novo, eles têm a mesma mãe em comum, tiveram pais diferentes. E meu pai sempre contou, ele também nasceu na Polônia, que ele passou a guerra em Xangai. Isso era meio teaser do negócio. Eu falei assim, como assim passou a guerra em Xangai? Absolutamente único, né? Eu ouvi aquilo e quando eu falava para alguém, meu pai passou a guerra em Xangai, a pessoa abria um olhão assim e falou, você tem que escrever isso. E a vida inteira eu tentei muito, e meu irmão também tentou muito, que ele contasse. E isso é uma coisa que o livro tem 2 semanas de vida, mas eu já percebi, muita gente tem histórias parecidas de contar, que quem viveu traumas de guerra não gosta de falar sobre esses traumas de guerra. Existe uma dificuldade em evocar as histórias. E o meu pai não tinha o menor prazer em contar. Ele contava assim, tinha que encher o saco dele para ele contar. Ele não gostava de falar. Eu acho que isso envolvia um sofrimento para ele. Mas meu irmão, a certa altura, meu pai viveu até os 103 anos. Lúcido, andando bem, assim. Legal. Quando ele estava perto dos 90, 80 e tanto, meu irmão sentou com ele, colocou uma garrafa de uísque no meio da mesa, deu um copo para ele. Agora vamos. E aí, durante um mês, ele ficou meio forçando e tal, e saiu a história. Não, assim, eu acho com detalhes que eu gostaria, mas tinha uma história. E aí eu fiquei com isso, sabe, quando você fica, escrevo, não escrevo, eu sou jornalista, sempre achei esquisito, eu vou aparecer contando a história da minha família, como assim, eu estou aqui escrevendo no jornal. Tinha um dilema ético também, sabe, dilema da minha profissão, se cabia a mim fazer isso. Eu não sou um personagem, eu não existo. Eu estou atrás, escondido e tal. E agora, nos últimos anos, né, eu fiz 65 esse ano, estou há uns 2, 3 anos fazendo terapia, enfim, conversando sobre essas coisas. Eu comecei a achar que eu podia contar, sabe? Que eu tinha que contar, mais que eu podia. Eu me convenci que eu devia contar essas histórias. E aí é isso, o livro é isso, são 3 histórias, não são as biografias dessas pessoas, são as aventuras que elas viveram. Eu quis contar justamente, porque eu também achei que isso é menos invasivo do que ficar contando história, né, pessoais, coisas deles. Quis contar essas aventuras, que são 3 aventuras extraordinárias, né, absurdas, né, e você fala, esses caras realmente são heróis, né, eles têm vidas, são pessoas comuns que tiveram vidas extraordinárias, né. Você imagina um pouco... Seu tio e seu pai são irmãos, né? São meio-irmãos. Meio-irmãos. Pô, eles devem... A começar por essas 2 histórias, as outras devem ser ótimas também, né? Aventuras aos montes, né? Porque... Muito... Não, a história do meu pai é um negócio absurdo, né? Como ele sai da Polônia e vai parar em Xangai, ele cruza a Europa inteira, chega em Vladivostok, pega um barco para o Japão, chega no Japão, a migração... O plano era os Estados Unidos, né? Só para deixar claro. Só que era pelo outro caminho, pelo outro lado do War, entendeu? Exatamente. Ele tinha uma autorização para ir para Curaçao, no Caribe, que era uma ilha holandesa. Ninguém sabia onde era Curaçao, mas o cônsul honorário da Holanda dizia, pode ir para Curaçao, eu autorizo. E aí com isso, e mais o visto de um cônsul no Japão, ele realmente cruzou a Europa inteira, desceu para o Japão. Chegou no Japão, o navio recusou, as autoridades já alfandegárias não permitiram que alguns desembarcassem, o navio voltou para Vladivostok. Você imagina isso? Você atravessa o mar, acho que é o mar do Japão, o mar da China ali, um negócio horroroso, uma travessia horrível, 3 dias de navio horríveis. Você chega no teu destino, o navio volta para te devolver. E aí lá uma crise, aí chega um documento do cônsul da Holanda, aí o navio vem de novo para o Japão. Os pais dele, nessa época, quando ele lá já estava... Já não estavam mais vivos. Já tinham sido mortos pelo nazismo. Não, eles morreram antes da guerra. Antes da guerra. Meus avós morreram em 1936, 37. Então ele era sozinho, ele estava sozinho no mundo. Ele tinha esse irmão que estava metido nele, e tinha uma irmã que era casada. Então também isso facilitou ele... Eu vou embora daqui porque aqui é uma roubada ficar aqui na Polônia. E se ele tivesse ficado, acho que mais 2 ou 3 semanas, eu acho que ele não teria sobrevivido. Lublin, né? É a cidade original dele, pertinho, ali entre Cracóvia e Varsóvia.
Exato. Não, ouvindo você falar, tanta coisa veio à mente. Uma, a vontade também, enfim, me bate uma emoção pelas coincidências todas. E uma pergunta que se faz necessária nos dias de hoje, com tanta a questão judaica sendo tratada dessa maneira tão controversa, como é que está sendo a recepção, ou como está sendo para você se colocar dessa maneira agora? Eu até menciono na introdução do livro, assim, tem 3 questões que eles viveram, ou 3 chagas que permanecem, né? Assim, eles passaram por todas essas dificuldades e problemas por causa de governos autoritários, né? Decisões arbitrárias de guerra, de conflitos, né? Que provocaram milhões de vítimas no mundo inteiro. Os 3 enfrentaram um problema que também é mega atual, que é a questão da imigração, né? Quer dizer, naquela época havia sérias restrições de mobilidade, né, de países, e isso é um problema que permanece hoje com outras nacionalidades, outros povos. Sim. E os 3 enfrentaram uma questão que também permanece hoje, que é o antissemitismo, né? Quer dizer, os 3 viveram, enfrentaram problemas por causa do antissemitismo, que é uma coisa que também tem hoje, né? Uma coisa que não está superada. Então, acho que são questões que, de alguma forma, estão aí na pauta para serem discutidas. Mas com o livro você teve gente, alguma reação nesse sentido com você, ou com o livro? Não, não, nenhuma. Legal. Não, mas acho que levanta essa questão, né? E é uma coisa que são histórias que não têm nenhuma relação com política Israel, né? Não tem nada a ver com isso, não entra nessa questão, né? Enfim, que naturalmente sou crítico em relação à política, né, do Estado, né, como ela é feita hoje, mas não tem nenhuma relação com isso. Ô Maurício, ouvir uma história é muito diferente de contar uma história num livro, né? Como que foi essa transposição entre o material, né, oral, né, que no seu caso dos teus tios não, que ele chegou a escrever, né? Mas no caso do teu pai foi mesmo um depoimento, né, que ele deu pro teu irmão e tal. Como que foi essa transposição? E você teve que inventar alguma coisa ou foi a mais pura transposição daquilo que foi dito? Seu irmão gravou, teu pai? Gravou. Por isso. Eu considero, na verdade, os 3 depoimentos são história oral, né? Porque são 3 depoimentos em primeira pessoa. O do meu pai realmente é falado, mas o depoimento escrito do meu tio também é, de certa forma, história oral, porque ele escreveu o que ele quis, né? Da lembrança dele. Do meu avô, a mesma coisa. Eu, evidentemente, tenho enorme desconfiança. Não é desconfiança. Eu não considero que seja verdade absoluta o depoimento de história oral. Acho que a história oral tem um valor enorme por ser a lembrança daquela pessoa, daquelas pessoas, né? E eu tenho um pé atrás em relação a isso. E no livro eu trato o tempo todo, dialogo com essa memória deles, né? Então, o tempo todo eu estou colocando a voz deles, o que eles contaram, e estou contextualizando e falando, olha, ele está falando isso porque aconteceu isso assim, ou veja bem, isso que ele está falando talvez não tenha sido exatamente assim, né? Eu discuto um pouco com a memória, converso um pouco com a memória deles. Eu evitei fantasiar, assim. Uma outra coisa que eu achei que, enfim, quando eu não entendia direito, eu meio dava uma arrumadinha, mas não é um projeto desse de autoficção, sabe? Não é isso o livro. Não quis fazer isso. É um livro bastante fiel nesse sentido, bastante jornalístico, bastante próximo do que realmente aconteceu, né? Eu não achei que... não sei se eu não tinha direito de fazer isso com a memória deles. Eu quis trazer a memória deles como eles contaram mesmo. O saldo para você foi bom no final? Você começou dizendo que ficou a vida inteira lutando se deveria ou não contar, agora de pronto, lançado. Estou muito feliz, estou muito feliz, estou sentindo assim que quando as pessoas que estão lendo, que pega mesmo, sabe? É uma coisa que emociona. Acho que não é um negócio que eu forcei a mão também, ao contrário, acho que eu me segurei para não ser uma coisa assim... dramática demais, porque são histórias já tão extraordinárias. De certa forma é seco o livro, né? Assim, eu evito até, né, muitos adjetivos. E eu estou muito feliz, porque está vindo uma resposta muito boa mesmo, de pessoas que se emocionam, pessoas que falam, eu realmente também tenho uma história assim, queria ter escrito, né? Ou, enfim, que entendem a importância disso, desse resgate da história oral. E
Tô realmente muito feliz. Não tá te incomodando as pessoas saberem mais quem você é? Não, então... não, passou isso. Eu tive esse medo realmente, né? Tinha um pouco, mas acho que é um cacuete profissional. Mas acho que é isso, é uma etapa da vida também, né? Como eu disse. Que não há mais nada a dever, entre aspas. Tô com 65 anos, sabe? Já tô num outro estágio também, né? Profissional. Aí, olha o que a Casé TV fez, te libertou, pô. Eu já estava fazendo o livro. Quanto tempo? Quanto tempo você está nessa história? Eu acho que eu fiquei 6 a 9 meses escrevendo, mexendo. Foi um negócio de muitas vezes, teve muita tradução, né? Porque tem muito texto do Yiddish, né? Escrito do meu tio e do meu avô. Conta para quem não sabe o que é o Yiddish. O Yiddish é um dialeto que era muito falado, né, na Europa Oriental, né, por judeus alemães, judeus poloneses, judeus lituanos, enfim, de toda essa Europa, e que se conservou em alguns, né, os imigrantes trouxeram, né, o Yiddish para alguns lugares, ainda para os Estados Unidos, aqui para o Brasil, tem uma geração, né, as gerações mais antigas tinham judeus ainda que falavam Yiddish, mas é uma língua quase morta, né, uma língua que está meio né, vamos chamar assim, em decadência, mas tem ainda gente que estuda, que dá aula. Eu descobri procurando grupos que se encontram só para falar Yiddish, que se encontram, e lugares, aulas de Yiddish, escolas, e eu descobri procurando o tradutor para os textos do meu tio e para o texto do meu avô. Eu acabei encontrando alguns tradutores e fiquei surpreso, assim, gente muito interessada e gente que se empolgou também com isso, de estar traduzindo. Aliás, é uma possibilidade real, né, do seu livro ser traduzido para outras línguas e surgir interesse de outros lugares de saber essa história, né? Eu acho que tem uma universalidade, sim, ali nessas histórias. Já. Claro. Você também tem uma história boa dessas, né, da mesma época ali, né? Tenho. Da mesma Polônia, né? O meu avô tem a idade... nasceu em 14 ali, eu lembro. 14, meu pai 17, é de 1917. 17, meu avô era de 11. E meu pai é de 40. Então, de alguma maneira, 2 a gente tem aí, um match. Exatamente. De 2, e as regiões são muito parecidas, né? A cidade que nasceu o pai do Maurício é pertíssimo da cidade onde nasceu meu avô, e depois Cracóvia, onde nasceu meu pai. Enfim. Eu fui a Lublin nos anos 90, queria ver e tal, mas foi meio rápido, eu estava meio... Não sei, não foi uma viagem legal. Tem um filme, aquele filme do Jesse Eisenberg e o irmão do Macaulay Culkin. Ganhou o roteiro no Oscar. Exato, eles vão para Lublin, é justamente a cidade, eles vão encontrar a avó, a casa da avó, as referências da avó. O Kieran Culkin ganhou o Oscar nesse filme. Ganhou, acho que de roteiro, né? Ele ganhou coadjuvante. Ele ganhou coadjuvante, exatamente. O erro não. Eu acho que o irmão dele no Succession merecia mais que ele, não era? O Jeremy Strong merecia, eu acho. Mais do que ele. Mas ele fazia o personagem que ele fazia também no Succession, ele faz um pouco no filme. Né? É um pouco isso. Meio irritado, né? Qual o nome desse filme, Zé? Você lembra? Esqueci. Voz. Cara, bom, estamos ruins. O Google realmente está terceirizando nossa memória. Mas o que eu achei coincidente nesse filme é que é essa cidade. E tem uma cena que é interessante, que eles vão na casa onde a avó morava, e aí aparece um polonês que taca pedra neles, vai embora daqui. Tem uma coisa que é uma situação que também aparece num filme muito bonito, chamado Ida. Um filme polonês. Muito bom esse filme. É um filme lindo. E é a mesma situação também. Um cara que volta, quer encontrar, ver como é que se ele encontra a casa dele. A Verdadeira Dor é o nome do filme. É isso aí. É porque para eles, né, todos esses nós, os descendentes, os sobreviventes voltando lá, de alguma maneira relembra quem mora lá. Exatamente. Situações desconfortáveis, né? Exatamente. E essas cidades não são mais as cidades que foram, enfim, tem toda uma questão complexa. E eu falei do Tudo Se Ilumina, do Fowler, né? Tem um filme também, é um pouco isso, só que na Ucrânia. Tem vários filmes Tem um filme do Spielberg, O Império do Sol, que é justamente sobre um inglês em Xangai durante a guerra. É uma experiência temporal, a mesma do meu pai, só que geograficamente diferente, porque quando o Japão declara guerra e ataca a China, os ingleses são levados para uns campos fora da cidade de Xangai. Os judeus continuaram na cidade, num pequeno gueto, mas sem as mesmas restrições dos guetos na Europa. Alguma coisa, eu vou para o intervalo, alguma coisa de ouvinte que vocês achem útil nesse momento? Vou mandar aqui uns abraços.
Império do Sol é com o Christian Bale, né? Que é baseado no livro do Ballard. Exatamente, né, são as memórias do Ballard como criança. O pai do Ballard era diplomata, eu acho que estava lá em Xangai nessa época, e o Spielberg fez esse filme. Já tinha feito o Schindler, né? A Lista de Schindler. E tem a biografia do cônsul holandês que ajudou esses caras que estavam na Lituânia a sair da Lituânia. A biografia que eu li, o volume, tem uma frase do Spielberg: se eu tivesse visto isso antes, teria feito um filme também. É uma coisa incrível a história. Você leu livros e ouviu filmes especificamente para a escrita do livro? Muitos. Alguns que você acha bacana até para compartilhar o pessoal? Não, por exemplo, a história da Xangai, no Brasil é muito pouco conhecida, mas nos Estados Unidos tem muita gente que é descendente de gente que passou a guerra em Xangai. Então, lá nos Estados Unidos tem muitos livros de memórias. Eu passei a guerra em Xangai, contando histórias. Eu li vários desses livros para ver se batia com o que meu pai estava falando, né? E bate. Sim, batia muito, assim, tem muita semelhança. Você não acha que às vezes se a guerra não tivesse existido, uma hipótese completamente absurda, nós estaríamos sentados, não aqui, mas sentados num café de algum desses lugares da Polônia? Possível. É possível. Não é? Estávamos todos tão perto, né, cara? Exatamente. E, por fim, só uma pergunta, só porque está nesse bloco, nesse assunto. Há uma reconciliação que acontece, reconciliação se entende um rompimento, não por conta de um rompimento, mas por conta de você ter ido atrás da vida deles e ter escrito, de alguma maneira, um novo encontro com essas pessoas. Exatamente isso. Eu acho que em primeiro lugar, eu entendi melhor quem eu era fazendo esse livro, né? E estou compartilhando com as pessoas, mas o ponto de partida é esse. Assim, quando acabou o livro, eu falei, ficou claro. Eu fui aos poucos entendendo, né? Vendo as aventuras, vendo as histórias que esses caras passaram, mas quando eu vi o livro pronto, eu falei, realmente é dessa matéria aqui que eu sou feito, entendeu? Isso para mim foi maravilhoso. Rotas de Fuga, Maurício Sticer, a editora é Seja Breve. A gente vai para o intervalo, depois Roberto CBN e voltamos em seguida. Na CBN, fim de expediente. Na CBN, fim de expediente. Muito bem, Zé, essa é a outra música do disco que você escolheu, né? Da Alabama Shakes aí, com a Brittany Howard cantando. Vai ter mais rabicho, Matheus, esses que acabaram já agora? Pode falar no microfone pra mim. Hã? Só depois do fim do programa. Ah, então tá bom. Então quem tinha que falar já falou, né? Então tá bom, porque tem um convidado bom, é uma coisa tão rara. Que honra. Maurício Sticer está conosco, José Godoy no Rio de Janeiro, o Luiz Gustavo Medina lá em Brasília, no coração desse país. Agora é a hora, né, de Brasília, esses 2 meses, hein, Teco? Vai ser um movimentaço aí, né? A pesquisa, já falaram tudo isso no Rabicho, mas a pesquisa ficando mais apertada, os escândalos saindo. Você já sente a cidade diferente? Tem um escândalo para cada lado, eleitor para cada lado, tá meio quase empatado, né? Tá uma loucura, né? Você já sente a cidade diferente? Você que vai sempre para Brasília? Ou não tem nada? Eu acho que agora vai começar, né? Começou o horário eleitoral, vão começar os debates, as sabatinas, acho que agora vai começar a ser só esse o assunto, né? Muita pesquisa, e acho que pelo fato de estar muito apertado, vai ficar todo mundo de olho aí nessa diferença que se diminui um pouco, se aumenta um pouco. Acho que agora pega pra valer, né? O Teco, sexta-noite em Brasília é castigo ou... É o amor, mas eu vou falar uma coisa. O amor que leva ele pra lá há alguns anos já. Porque sexta-noite em Brasília, normalmente você vai embora na quinta, né? Que tem obrigações na cidade. Eu quero te dar uma informação que vai te surpreender. Primeiro, você sabe que o grande fenômeno futebolístico brasileiro, fora o Flamengo e o Palmeiras, é daqui, né? O Gama, né? Não sabia. Eu também não. O Gama subiu, dá uma olhada na média de público do Gama aqui, que subiu pra Série C. E pra dizer o seguinte, que amanhã a maior do mundo estará aqui em Brasília. Vai ter show da Marisa Monte amanhã aqui. Você vai, Teco? Opa. Você vai sempre, você foi vários, né? Se tem Marisa Monte, eu tô lá. Onde vai ser o show? Aqui tem um festival difícil de explicar,
que chama Na Praia, porque é uma praia em Brasília. Ironia à parte. É difícil explicar, é difícil de entender quanto mais explicar. Mas já tem há muito tempo aqui e tem, durante, sei lá, 2, 3 meses, uma infinidade de shows aqui. Vem todo mundo pra cá, assim, sei lá, esse ano vai ter o Caetano. E amanhã tem Marisa Monte aqui. Gira pra mim, Zé, se tiver ouvintes, pelo menos vou citar os nomes, pessoal que escreveu pelo X, @FDECBN. Vou mandar um abraço aqui pro Rafael Carneiro, Renata Bastos, o Wilson sempre com a gente, a Evelyn também, o Paulo, a Patrícia, Jeremias de Macapá, incrível, Fábio, todo mundo aqui. Muita gente fez perguntas sobre a Glória Menezes, sobre a Laura Cardoso, ainda conectado aqui com a gente. Cara. Bacana. Até quer falar alguma coisa de e-mail? Tem uma pergunta aqui boa aqui, ó, do Vicente. Ele falou que queria saber, Maurício, qual foi a tua emoção de ouvir a história do teu pai depois de tantos anos? Ele fala que num período talvez que não fosse muito comum o diálogo entre pais e filhos. Ele falou que, enfim, ele sente falta dele ter tido esse diálogo com o pai dele. Como é que foi para você ouvir a história? É uma pergunta ótima mesmo, porque eu sempre ouvi fragmentos da história. Eu lembro de perguntar e eu acho que talvez eu deveria ter insistido mais, sabe? Quando eu olho em retrospectiva, enchido mais o saco do meu pai para ele contar, sabe? Uhum. Mas ele manifestava meio um saco, eu não quero, sabe? Uma coisa assim, frases curtas, quando você percebe que a pessoa não quer muito falar, né? E fazendo o livro, lendo melhor, né, um texto que meu irmão produziu, condensando a conversa deles, e aí vendo os momentos em que ele desabafa, eu fiquei muito emocionado, sabe? Tem horas assim no livro que ele fala, sei lá, uma hora que ele está lá em Vladivostok, ele fala, o que eu estou fazendo aqui? Eu não tenho profissão, estou num lugar de merda, desculpa, irmão, tudo bem, num lugar horrível, o que vai ser de mim? Tem uns momentos de desabafo dele, realmente muito emocionante. E hoje, assim, conversando com um leitor do livro, que me ligou, um jornalista mais velho, e deve ter os seus 80 anos, eu não vou citar porque eu não sei se ele quer que eu cite ele me falou que ficou emocionado com o livro. O cara mais velho que eu, mais experiente, ficou emocionado com a história. E um amigo meu também que leu falou que a história de seu pai é a história mais emocionante, fiquei muito emocionado. E teu irmão? Meu irmão amou também o livro, está mega feliz, está também divulgando e fazendo meio de campo com toda a família também, todo mundo recebeu o livro e deu tudo certo. Isso vai ser bom pro ouvinte que pensava como eu, que Vladivostok era uma invenção do War, que não existia na vida real. Porque a gente nunca ouviu falar de alguém que pisou em Vladivostok. Agora temos. Eu tive exatamente essa sensação. Quando eu li essa história pela primeira vez, que ele falou disso, eu sabia que ele tinha cruzado a Europa inteira, mas quando ele pega o barco em Vladivostok, que ele ficou em Vladivostok algumas semanas esperando o barco, foi existe Vladivostok, eu via claramente aquela ponta no War, né? Rotas de Fuga, a gente está falando do livro que o Maurício escreveu, o seu livro mais recente, Rotas de Fuga. Quer falar alguma coisa daí, Zé? Já vamos mudar o foco, porque daqui a pouco a gente tem mais um intervalo para fazer. Vladivostok só no War, no circo, né? Tinha o circo Vladivostok. Tinha, é verdade, olha. Com certeza de alguém de lá. Vostok, né? Vostok. Não. Era Vostok? Era Vostok. É Vostok. É verdade. Você já vê que rebatizou-se. Eu já rebatizei. Acho que eles diminuíram para não chamar de Circo Vladivostok. Deve ter chegado como Vladivostok e falou, não, vamos arrumar esse nome aqui. Ô Maurício, você fez uma coluna um tempo atrás que eu achei bem curiosa sobre o que seria o declínio das séries, né? Você pega os números do Emmy, de inscrições de séries em Emmy, e é um número que realmente vem caindo muito, né, das séries que concorrem. Você tem alguma explicação? Eu vi que você cita vários dados ali na coluna. Qual seria o recorte aí? Eu acho que foi uma bolha, né? Chegou um momento... não que ela tenha estourado, mas ela murchou a bolha, sabe? Eu acho assim, houve um excesso de investimento das plataformas de streaming americanas e também brasileiras, em série, e não teve o retorno esperado, né? Quer dizer, eu acho que começou uma busca por assuntos mais populares,
né, diminuiu a ousadia, diminuiu o risco, na tentativa de diminuir prejuízos, de atenuar, né, gastos. E esses números são reflexo disso. Quer dizer, realmente a curva segue descendente de produção de séries anual, e o número de séries inscritas no Emmy diminuiu. E eu acho que a qualidade hoje é média, sabe? Tem raros momentos que você fala, uau, essa série é espetacular. Por exemplo... Fala de alguns uaus. Assim. O meu mais recente foi 100 Anos de Solidão. Eu acho uma série Você adorou, né? extraordinária. É uma série realmente muito boa, um investimento também pesadíssimo. Bom, tinha que ser, né? São 16 episódios de 1 hora cada. Você imagina, é quase um filme por episódio. Um negócio... Colombiana, não? Netflix Colômbia, feita na Colômbia, com atores colombianos. Eu tenho que ir para o intervalo, perdão, mas assim... A tua profissão, assim, como crítico de televisão, é assistir o maior número de coisas possível? Como funciona isso? Hoje, eu já há alguns anos, eu trabalhei no UOL 13 anos, né? Eu escrevia todo dia, né? E estava esgotado, e aí resolvi parar esse trabalho e me dedicar só a essa coluna semanal e a livros. Foi uma opção profissional que eu tomei, uma decisão no início de 2023. Então hoje eu estou muito mais seletivo. Né, assim, algumas coisas que eu já acho que não vai render, eu vejo só um episódio, acho mais ou menos, eu já não vejo mais. Eu falo, não vou também escrever, a não ser que seja uma coisa muito importante que eu acho ruim, aí eu vou até o fim. Mas eu estou muito mais seletivo hoje em relação ao que eu assisto. Mas posso imaginar que cada 2, 3 dias você está vendo uma coisa nova? Não, estou sempre vendo. Não, tudo novo eu vejo sempre. Aí, o primeiro episódio, o primeiro capítulo... Brasileiro ou não? Brasileiro ou não, isso eu vejo sempre. Por obrigação, eu nunca deixo de ver o primeiro episódio ou o primeiro capítulo. Eu vou pro intervalo e a gente volta com o bloco das dicas e aí o Maurício vai arrasar, espero eu, né? Bora lá. Intervalo. Na CBN, fim de expediente. Bloco final da gente, vamos ter dicas. Hoje nós estamos falando com o Maurício Sticer, colunista da Folha de São Paulo, autor de alguns livros, entre eles o mais recente, Rotas de Fuga. Falamos bastante. Se você está pegando o programa agora, depois você pode baixar esse programa no Spotify, na Apple, onde você quiser, e ouvir o Maurício contando desse bonito livro, dos outros trabalhos, outras curiosidades. Tem bastante coisa sobre esse programa e todos os outros. É só você acessar seu agregador de áudio preferido, adoro essa frase, e baixar o programa que você quiser. São tantos convidados ao longo dessa história. Teco, nosso programa agora é 1000 e quanto? Tem ideia? Calma, de supetão não, tem que contar, né? Mas tá mais de 1000 já, né? A gente já fez 1000 outro dia. Pô, lógico, né? Você fez o 1000 ano passado, só pode estar mais de... Não, deve estar uns 1040, 30, não, uns 1060, né, Dança? Ué, o ano tem 50 e poucas semanas. Nada como economista. A gente fez o 1000 em junho, a gente deve estar com uns 1000 e quase 1080 já. Caramba, você veio aqui... Tem o quê? Tem 20 anos o programa? É. Legal. 20 anos. Você veio 2, 3 vezes já. Você veio em 2 vezes. Sapato Branco e o Silvio. Silvio também. Silvio. Bom, dicas pra gente não perder tempo, que vai ser legal. Dica da semana. Fala, Zé. Cara, o cara que é o maior picareta da literatura é o maior picareta da Netflix, hoje aquele Harlan Coben, né, que tem 60 séries. Mas eu vi a que ele fez na Argentina, o Cilada, eu achei, deu pra terminar. Pra quem gosta de futebol, a série do Mourinho é sensacional, eu achei, cara. Eu achei uma das melhores séries de futebol nos últimos tempos. E na minha especialidade, que é no ar nórdico, estreou uma série nova sueca na Netflix, Sacrifícios de Sangue, que eu tô curtindo. Boa. E eu tô vendo a série que você falou. Furious, né, Zé? Você falou aquela série. Fúria. Isso. Fúria, assistiu o primeiro. Fala você, Teco. Do Harlan que você falou, a série boa no Netflix é aquela Eu Vou Te Encontrar, né? Que era boa aquela série também. Essa eu larguei, eu acho. Eu larguei tudo que ele fez. Essa foi a primeira que eu acabei, cara. Mas essa Eu Vou Te Encontrar, vale a pena ver. Seguinte, pra quem tá em Brasília, não perca, a maior do mundo estará aqui amanhã, vai ver Marisa Monte. No Festival da Praia. No cinema, Brasília. Eu vou ver um filme que tá com... Ele tem cheiro de porcaria, cara de porcaria, pinta de porcaria, mas eu vou ver. Que é o Só por Uma Noite, porque eu gosto da atriz, é aquela Mônica Barbaro, com o marido da Dua Lipa. E de série, eu vi uma série que vale a pena ver, não é genial, não é extraordinária. Acho que vocês que falaram aqui, que é aquela Unfamiliar, do Netflix. Que é? Qual que é a história?
Cara, é um mistério, é uma série de suspense, mas é uma série boa, assim, são 6 episódios, é bem feito, assim, vale a pena ver. Legal, eu gosto. Não é das melhores séries do ano, mas não é uma série que você fale, pô, perdi meu tempo, muito longe disso. Maurício Sticer, brilhe. 2 minutos pra só falar coisas legais das pessoas do mundo todo. Uma homenagem à TV aberta, eu achei assim, a ida do Pablo e Luizão, que nasceu no Globoplay e agora foi exibida 1 ano depois na TV aberta, é a prova de que programa de humor de qualidade cabe em qualquer mídia. Né? Eu acho que talvez tenha havido alguma dúvida se isso devia ter ido para a TV aberta logo ou não, foi primeiro para o Globoplay. Meu, é um sucesso, as pessoas adoram, quem não viu, amou, quem já tinha visto está vendo de novo. Sabe, é um negócio, e vem aí uma segunda temporada, vai começar pelo Globoplay. Acho que veio direto para a TV aberta, horário nobre, sabe? Acho um humor de muita qualidade. É bem feito, é engraçado, é brasileiro, né? Muito no brasileiro, exatamente, exatamente isso. Grande Ailton Graça que está nos ouvindo, grande corintiano, deve estar feliz que nem exatamente. Outra série recente que eu vi, de humor, que eu gostei bastante, foi a série da Tatá e do Werneck, do Eduardo Sterblich, ET, né, que tá, demais, né? Achei uma coisa ousada, criativa, muito divertida. Tá no Globoplay também, né? Vale quem não viu. São várias esquetes, é muito bacana. E muito improviso, né? E os dois são geniais, de fato. E uma última série já passou um pouquinho, talvez vocês já devem até ter falado dela aqui em algum outro programa, que é o DTF St. Louis, que é uma série muito legal, acho que é na HBO, se não me engano, e acho que vale muito a pena, uma coisa relacionada, um triângulo amoroso e um triângulo afetivo, na verdade, amigos, uma confusão, assim, bem legal. Recomendo. Série adulta, né? Série adulta, alívio, né? Exatamente. Ótima série. Ótimo assunto, ótima definição, porque tem tanta coisa infantil, né? Supostamente série, mas que é infantil. Essa é uma série adulta. E também daria um outro assunto, tanto para novelas quanto para dramaturgia, que tem que acabar. Quando as séries hoje em dia ficam tentando te explicar o tempo inteiro o que está acontecendo e não dá espaço para que você complete o que você está assistindo. Exatamente. Deixa você pensar, imaginar, né? Te respeita. É fundamental. Respeita a tua inteligência e o teu lugar. Exatamente. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado ao Maurício Sticer, autor de Rotas de Fuga, entre outros, mas esse é um recém-lançado pela editora Seja Breve. Um abraço para o Caldão Volpato e para o Bernardo Eisenberg. E é isso para todo mundo que nos ouviu. Zé Godoy, mais alguma palavra de amor e de carinho para quem nos ouve? Um abraço pro Maurício e vai Corinthians. Nós. Teco, além do Festival da Praia, mais alguma coisa que você queira falar? Não, vamos embora, até semana que vem. Foi um prazer, Maurício, até a próxima. Até o próximo livro. Pô, eu queria... Posso falar? Claro. Eu queria agradecer demais, é um prazer sempre estar com vocês. O programa tem um astral muito legal, muito mesmo, admirável. E, enfim, muito obrigado por me chamarem. Até o próximo. Bora lá, obrigado ao pessoal de Recife que cuidou do som. Obrigado ao Matheus, um último beijo, que será a última frase desse programa. Um beijo pra minha mãe, de novo. Não é possível. Ela merece todos os beijos do mundo. Mas é verdade. Qual o nome dela? Marta. Dona Marta, um beijo meu também para a senhora, muito obrigado. Parabéns pelo filho, tudo de bom, boa semana para todos. Na CBN, fim de expediente. Apresentação: Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina.